Boa noite, boa tarde, ao vivo. Hoje falando sobre adoecimento da vida, né? Patologização da vida e essa busca existencial. O porquê você tem uma crença, um padrão de pensamento de fulano é doente, que tal coisa é ruim, que você tem que fazer isso, nossa, fulano tá estranho. Vamos refletir sobre isso, né? Sou Matheus Morari, psicólogo, hipnoterapeuta, né? Sou terapeuta individual, de casal e familiar. E também sou treinador de habilidades socioemocionais. Essa live fica disponível aqui no perfil durante 24 horas. E depois só tem acesso quem faz parte do grupo do WhatsApp, tá? Então, boa noite, pessoal que está chegando. Eu vou fixar aqui o comentário. Eu sempre começo a aprofundar o tema lá por uns 10 minutos de live. Até lá eu estou compartilhando o link, esperando o pessoal chegar. Mas vem chegando. Não sei nem se é assim que escreve mesmo. Da vida, patologização da vida. Patologia, gente, é doença. Psicopatologia vai falar das doenças emocionais. Renata de Andradina. Tem os parentes de Andradina, já estudei em Andradina. Em Andradina eu estudava no CEA, Centro Educacional de Andradina, vulgo Sossego da Mamãe. Estudei aí um bom período. Minha avó morava aí, minha avó está enterrada aí, meu avô, bisavó. Seja muito bem-vinda, Renata. Então é isso, deixa eu continuar compartilhando aqui, vai colocando nos comentários, vai falando como está o áudio, se o áudio tá bom ou não tá. Tá bom? Não, baixa o som, eu tô tirando o som aqui dessa rede social para eu conseguir compartilhar. E aí a gente vai entrar nesse tema, tá? Sobre a patologização da vida, patologia, onde que a gente sempre quer encontrar a doença, onde a gente sempre quer encontrar um diagnóstico, onde a gente sempre quer causar, né, querer rotular a situação. Será que isso realmente é funcional? Será que isso realmente é saudável? Vamos lá compartilhar. Mandado. Deixa eu aumentar essa temperatura do ar. Como tá o áudio aí, gente? Áudio tá bom pra vocês? Tá tudo ok aí? Hoje vai ser uma live bem reflexiva. Eu sempre gosto de trazer intervenções, mas tem alguns temas, né, que são escolhidos que são mais reflexivos, certo? Hoje é um tema desses, né? Às vezes é uma live terapia que eu faço, trazendo mais técnicas, tá? E assim a gente vai se adaptando. Mas é interessante que vocês estão fazendo parte desse processo de escolha dos temas. Tá? De certa forma, gente, essa live se conecta um pouco com a última live que eu falei da questão existencial. E conecta com a questão de seguir padrões, de sempre querer um diagnóstico, de sempre querer uma explicação, da ditadura da felicidade. Tudo isso vai trazendo uma concepção de que os fulaninhos que se destacam, ou seja, que não repetem um padrão, que não estão seguindo a correnteza, estão doentes, né?
É uma febre de arrumar, principalmente isso começa lá no processo educacional, né, nas escolas, de sempre querer arrumar algum transtorno para a criança. Ah, tem TDAH, é hiperativo, tem déficit de atenção, tem TOD, né, que é transtorno positivo desafiador, é isso, se não me engano, não é. TOD é isso, transtorno positor desafiador. Sempre quer colocar algum diagnóstico, isso às vezes atrapalha até o próprio processo diagnóstico, porque o diagnóstico não serve para rotular, o diagnóstico serve para entender um funcionamento de algo e intervir. E a gente tem que focar não só no tratamento da doença, na questão do amenizar ou livrar o sintoma. A gente tem que focar, né, depois que o diagnóstico é fechado, no desenvolvimento de capacidades, de habilidades da pessoa. Então a gente tem que se focar na pessoa e não se focar estritamente em sintomas, tá? Vocês que estão aqui compartilham dessa ideia, porque isso começa desde cedo, lá na escola. Muitos pais, tá, que os filhos vão para a escola, ali por volta ali isso vai começar por volta ali 5, 6 anos. Se a criança não segue o padrão, se a criança não é um robozinho, os pais são chamados na escola e são orientados, encaminhados para profissionais de saúde mental, certo? E muitos profissionais não bons, posso falar isso mesmo sem medo de ser feliz, simplesmente pega, escuta umas 3 palavras e tome diagnóstico e tome remédio. E não é assim que a banda toca, né? Tem que entender o contexto, tem que ver as habilidades e assim vai. E aí, vocês compartilham dessa ideia? O pessoal que está chegando vai falando aí sobre o áudio, como tá, se está frio, se está quente. Eu acredito que deve estar quente para todo mundo. Acho que só está frio para quem está lá para o sul, sudeste, né? Iluminação, como que tá? Vai curtindo, mandando alguma interação ou simplesmente um oi aí nos comentários. Eu já começo a aprofundar mais o tema. Mas vocês que estão aqui, faz sentido esse tema? Vocês têm essa visão similar a isso? Áudio bom, beleza. Então é isso, tá? E na última live eu falei que essa live ia ser curta e não foi tão curta, mas eu acredito que essa venha a ser mais curta, tá? E gente, principalmente essa live vai ser principalmente eficiente para quem é pai e mãe, principalmente para quem é pai e mãe de crianças que vão entrar no período escolar, porque essa crença, esse padrão social incutido tanto na estrutura, no processo educacional, no sistema de educação, no sistema de saúde, é muito forte, de querer achar padrões, de querer achar doenças para quem não segue padrões, e não é simplesmente assim, tá? Então, uma reflexão para esses momentos da vida e também para a sua vida hoje, né? Sua vida hoje. Talvez você possa estar hoje colhendo frutos e consequências dessa crença, desse modo de pensar e de agir que é trazido, tá? Que é apresentado. Rosângela falando que ali tá frio, né, Rosângela? Pois é, esse sul-sudeste aí tá frio. Aqui em Rondônia nem chuva tá tendo. Então dá-lhe calor mesmo. Dá-lhe calor mesmo. Então é isso, tá? Essa live, gente,
não deixa de ser uma live de saúde mental, de prevenção, né, e construção de saúde mental, tá? Uma das coisas importantes para a saúde mental seria a gente começar a construir espaço dentro de nós, espaço na nossa questão social, para a gente conseguir entender o que é cada coisa, como se portar em cada situação e como me analisar. Se eu não crio espaços nas minhas relações, no meu dia a dia e tal, vai virando tudo uma emboleira que eu não sei muito bem quem eu sou, onde que eu sou, o que eu faço, para onde que eu vou, para que serve aquilo, o que é de tal lugar, o que é aquilo, até que ponto sou eu, até que ponto é o outro, até que ponto... Gera um monte de dúvida. Então a gente tem que criar espaço, pausas. Pode ver que uma bonita música, uma bonita sinfonia, tem pausas. Não é nota atrás de nota. Não é só notas. Tem pausas. Tem tempo. Cada nota tem um tempo adequado que gera conexões. Tá? Então, pausas até na relação pessoal de eu com eu. Parece até estranho falar, né? Mas eu tenho que criar esse espaço para eu me relacionar comigo, para eu conseguir me analisar, para eu conseguir me questionar, para eu perceber o que eu estou pensando, para eu sair do modo automático, para eu sair dessa emboleira. Criar espaços da minha família, criar espaços na relação com meus filhos, criar espaços na relação com meu marido, com a minha esposa, para eu poder me desenvolver, para eu poder me analisar, para eu poder me reestruturar, para eu poder, né, me colocar no prumo, me colocar na rota. E esse paradoxo, é um paradoxo que a gente vive hoje. Ao mesmo tempo que a individualidade é trabalhada e é trazida em muitos contextos, em outros momentos, né, ora a gente escuta: tenha sua individualidade, preocupe com você primeiro, amor próprio, né, que eu já falei aqui. Ora fala: não, você tem que se conectar, você tem que se relacionar, e assim vai. E aí fica um paradoxo. Eu não sei lidar muito bem com isso, e eu não sei analisar, e tudo embola, e não funciona lá, e não funciona cá. Esses embolamentos acontecem por falta de espaço. Sem espaço não tem análise, não tem planejamento, não tem reestruturação. Tá bom? Pode ver que espaços fazem parte de várias estruturas. Os tijolos, tem espaço entre os tijolos de uma casa, por questões térmicas, por questões acústicas, por questões estruturais, até da própria fabricação. Tem espaços. Tem espaços do forro até o telhado. Tem espaços da sua casa até a rua, até a calçada. Então espaços fazem parte. E a gente está com dificuldade de entender a construção, a manutenção, ter ou não ter, é um desequilíbrio causado por muita falta de espaço e por excesso de informações e excesso de pressão. Parece que tudo colabora para o nosso adoecimento. Hoje, manter uma vida saudável já é um mérito enorme de sucesso individual. Concordam comigo? Porque tudo colabora para o desenvolvimento de doenças, de patologias, de complicações. Manter uma vida mentalmente, fisicamente saudável já é mérito muito grande. Porque o excesso de informação, de deveres, disso, de pressões, de acusações, de informações, que é difícil manter uma sanidade, tá? Só que saúde mental não envolve, né? Ter ou não saúde mental não envolve o ter ou não doença. A pessoa pode não ter uma doença mental, mas não ter saúde mental. E pode ter pessoas com transtornos mentais que conseguiram desenvolver saúde mental e qualidade de vida. Só que vamos entender que a saúde mental não é um estado de bem-estar absoluto, de estar 100% bem, 100% bom. Isso não existe, né? Na pós de terapia sistêmica, que eu inicio o último módulo em agosto, graças a Deus, quase terminando a minha pós,
A professora fala pra gente que o objetivo da terapia não é o paciente, a família, o casal sair 100% bem. Sempre vai ter algumas coisas para funcionar, porque essa é a vida. Sempre vão ter algumas pendências, algumas coisas que não vão estar redondas, né? Nem nós que somos terapeutas é tudo redondo, então não tem por que a gente esperar que o paciente esteja assim para ter um processo de alta ou, né, para estar bem. Não é assim que a banda toca. Então não vamos buscar isso, tá? Porque senão a gente vai começar a ver doença em tudo. Se só o 100% é saúde, qualquer 99% eu já estou vendo doença. Nossa, fulano está quieto demais, sei lá, será que está bem? Nossa, fulano é agitado demais, será que é bem? Nossa, fulano é muito fora da casinha, é louco. É uma vontade de chamar os doidos de louco, né? Todo mundo é doido. Tem uma frase de Freud que ele fala assim: louco é quem acha que está são em uma sociedade inteiramente doente, né? Freud traz essa indagação. E aí, nesse processo, então, quais são as habilidades que a gente tem que construir, Mateus? Se não é estar 100% são. É uma habilidade, gente, de se adaptar ao caos. A vida é um caos, a existência é um caos, cheios de incertezas, inseguranças e não padrões. Embora o nosso cérebro busque padrões, a gente tem que criar padrões, a gente cria sistemas, mas tudo isso são maneiras adaptativas para o caos. Então a gente tem que aprender a se adaptar, tá? A manejar essas situações, a entender que muitas vezes a infelicidade faz parte e não precisa fugir da infelicidade, tá bom? Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a fazer essas reflexões. E o que vai interferir muito também nessa visão de adoecimento da vida ou não é a forma que nos é convidado a entender a vida, a visão de mundo. Uma das perguntas que tem na minha anamnese, que é a estrutura ali de perguntas, de questionamentos iniciais que eu faço para um início de processo terapêutico, é como se fosse anamnese, gente, para o psicólogo, tem a mesma função do hemograma completo para um profissional da saúde físico, né, que o médico pede. A anamnese é praticamente esse exame de hemograma. E uma das coisas que eu coloco lá é essa pergunta: qual a sua visão de mundo, seu estilo de vida, tá? E a visão de mundo que nos é apresentado muitas vezes é uma visão de um padrão que a gente tem que seguir, que tal idade eu tenho que ter já construído tal coisa, que depois eu tenho que fazer tal outra coisa, que eu tenho que estudar, tirar boas notas, estudar para arrumar um bom emprego, para trabalhar certinho, para depois me aposentar, ficar com a minha família. É um padrão e todo mundo tem que seguir o padrão, mas todo mundo é diferente. Por que todo mundo tem que fazer igual se todo mundo é diferente? Certo? E aí essa visão de mundo vai sendo contaminada a pensar na caixinha. Aí aparece alguém que não pensa na caixinha, que tem um comportamento distópico, diferente. Essa pessoa passa a ser rotulada com adoecimento. Essa pessoa passa a ser taxada de louca, né? Então, qual que é a visão de mundo que você carrega? Qual a visão do mundo que você permitiu que fosse construída? Você já questionou a sua própria visão de mundo? Às vezes a gente tem que fugir do medo da desconstrução e do questionamento. Às vezes a gente tem que questionar para reconstruir. Às vezes a gente tem que fazer reformas. Então, será que a visão de mundo que a gente tem é a melhor, é a mais saudável? Será que a gente foi autor da construção dessa visão de mundo? O que a gente pega como referência ou como base? Será que é 100% boa e funcional? Tanto é, gente, que pode ver que quem acompanha nas minhas lives, dificilmente eu uso o termo doente ou não doente, né? Certo, errado, louco, normal. Eu não uso esses termos. Pode ver que eu sempre busco usar o termo que? Funcional e disfuncional. O que esses termos querem dizer? Funciona ou não funciona? Tal comportamento traz disfunções, ou seja, prejuízos para você
para os outros ou para a sociedade, para alguma outra pessoa, para alguma outra situação em contexto, e então isso é disfuncional. Não funciona bem, não traz nenhum prejuízo, me adapto, produzo, então está um comportamento funcional. Então, se a gente vai analisar a consequência e o dano ou ganho de tal comportamento, pensamento e assim vai. É mais fácil, mais saudável pensar dessa maneira. Tá? E aí nessa visão de mundo, politicamente, economicamente, educacionalmente, busca-se padronizar tudo. Né? Tudo tem um padrão. Todo mundo tem que seguir o mesmo roteiro. O aluno, a criança tem que ficar sentadinho na carteira, escrevendo, fazendo atividade, quietinha. Se ela não para quieta, se ela não faz atividade, se ela pinta fora da linha, se ela faz um desenho diferente, opa, tem alguma coisa esquisita. Será que tem? Quer educar todo mundo igual, colocar em todo mundo dentro de um padrão para depois ficar exigindo pensamentos diferentes. Isso não faz sentido. Certo? Concordam comigo? Outra coisa que começa lá no sistema educacional também é um padrão de pensamento linear. O que isso quer dizer? Uma causa e efeito linear. Fulano faz tal coisa por tal situação, né? Ou isso aconteceu por causa daquilo. Ou seja, tem uma seta, né? Como se fosse uma linha do tempo que acontece um evento aqui e vai desencadear outro aqui. E assim vai, né? Causa e efeito. Só que não é muito funcional e não traz um contexto, né? Às vezes é difícil construir um contexto real e eficiente nesse pensamento linear. A sistêmica traz para a gente sempre uma multicasualidade e uma visão circular dos acontecimentos. Pode ver que sempre nos contextos familiares, as disfunções, as complicações, angústias, problemas, desavenças são circulares. Tipo assim, filho tem mau comportamento, aí a mãe vai corrigir, não obedece, aí espera o pai chegar, o pai corrige o filho. O pai corrige o filho, a mãe fica brava porque o pai corrigiu naquela intensidade, certo? O marido briga com a esposa, se afasta, o filho continua, né? Estão tendo brecha para ter mais no seu comportamento e o ciclo volta. Então pode ter vários exemplos, se você for analisar dentro da sua casa, que é circular. Um faz uma coisa que desencadeia o outro, que volta a estimular aquele comportamento, então fica num ciclo improdutivo. Eu já falo isso bastante aqui, né? Ciclo improdutivo. Então a gente tem que entender o contexto. Aquela criança deve ter algum diagnóstico, deve ser hiperativa, deve ser desatenta. Gente, não dá para fazer essa análise simplesmente por um comportamento não em um único ambiente, que é a sala de aula, e simplesmente aplicar ali algumas perguntas no inventário e fechar o diagnóstico. Eu tenho que entender o contexto, de onde essa criança vem. Contextos do tipo, até essa criança dorme, não dorme, se alimenta, não se alimenta. Qual que é o estímulo cognitivo, relacional, afetivo, físico que ela tem dentro de casa. Sem entender o contexto, não tem como eu querer ter uma visão de mundo clara. Sem entender o contexto, não dá para ter não faz sentido, então, eu querer gerar uma casualidade linear. E sem entender o contexto, tá? Eu não consigo me adaptar, eu não consigo manejar, eu não consigo criar espaços, tá? Então vamos entender mais o contexto. Por exemplo, né, muitas pessoas sofrem, vêm procurar o consultório, vêm procurar a terapia, porque Matheus, eu não estou tendo resultado, Matheus, eu estou com angústia por causa disso, porque vão comparando-se com outras pessoas. E aí vem uma causa linear. Porque se fulano consegue, eu também consigo. Será? Fulano mais novo que eu, tem mais bem, conseguiu tal coisa. Tá, mas aquele fulano
teve uma história, oportunidades, ambientes, estrutura de vida diferente da sua. E quanto mais você olha para o fulano que fez e você não fez, que você não está, e você fica perdendo tempo, sentindo angústia, menos você está construindo o seu patrimônio, menos você está construindo as suas habilidades, menos você está se conectando com você. Então essa comparação, o outro tem, eu não tenho, e aí vai causando afastamento de você com o outro. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Tá? E isso tudo vai vir devido a essa comparação, a não ter essa falta de contexto, de que o outro conseguiu aquilo porque as experiências da vida dele permitiu ele ter uma capacidade X cognitiva e tal, de habilidade, e as oportunidades que ele teve na vida, ele lhe permitiu utilizar esse conhecimento para conseguir aquilo que ele queria, certo? Então a gente tem que entender isso, tá? Tem que entender, por exemplo, uma pessoa que teve condições de estudar, de começar a trabalhar sem responsabilidade. O que é trabalhar sem responsabilidade? Eu tenho uma base, tenho meu pai, tenho minha mãe, eu posso trabalhar, começar uma empresa, começar a empreender alguma coisa, investir, sei lá o quê, que se der alguma coisa errado, sou solteiro e meus pais me dão estrutura. Então pronto, eu tenho mais habilidade, aí vamos dizer se aqui dá certo, ótimo. É diferente de uma pessoa que não tinha os pais e a mãe para dar estrutura. Outras pessoas já dependiam dele, né? E aí talvez teve que trabalhar, parar de estudar ou fazer alguma coisa. Então não vai ter o mesmo resultado porque o contexto não era o mesmo. Então, e tá tudo bem, ninguém tem que ter o mesmo resultado. E o mais importante dos resultados são as conexões, né? A gente tem que valer pelo aquilo que a gente é, não simplesmente por aquilo que a gente tem, né? E aquilo que a gente é determina o que a gente faz, certo? Então, voltando aqui, já falei, né? Não desenvolver esse pensamento de não desenvolver a habilidade da pessoa. Gente, se você procura um profissional, um médico, principalmente de saúde mental, seja psicólogo, psiquiatra, neurologista que for, você está levando lá alguma questão comportamental, emocional, que seja, e ele não busca formas de estimular você a desenvolver habilidades, conhecimentos ou resoluções, e quer controlar só o sintoma que você está sentindo, esse profissional está equivocado, está com um padrão com uma estrutura de trabalho não funcional. O profissional de saúde ele tem que buscar não só conter o sintoma, é importante sim a gente conter o sintoma, mas nesse processo de conter o sintoma, o carro-chefe é olhar para o indivíduo como ser humano e estimulá-lo a desenvolver, né, habilidades, a lidar com a situação, a se adaptar no meio do caos, a manejar a infelicidade e essas coisas que ele vive. Eu trabalho bastante esses conceitos e explico bem mais profundo, né, o que interfere nessa construção da saúde mental no mini curso de saúde mental, tá? E vale a pena, gente. É um preço muito barato. Deixa eu ver. Não tem comentário. Eu estou trazendo aqui para a live sempre os meus cursos, né, que eu já tenho gravado, o link está aqui na bio, porque eu acho justo, né? Eu estou oferecendo conhecimento bom, que causa transformação, e tem um curso que é pago, né, que me ajuda, esse valor financeiro, só que tem muito mais valor agregado do que financeiro, né? E que faz toda a diferença para você se preparar e se precaver nessa sociedade de adoecimento que a gente vive. Olha, gente, 86%, vai procurar no Google que você vai confirmar o que eu estou falando. 86% da população brasileira tem algum diagnóstico de transtorno mental. O Brasil é o país número 1 de ansiedade, número 5 mundial, tá? 1 em ansiedade, 5º em depressão e 8º em suicídio. Os afastamentos de trabalho por ordem emocional superam os afastamentos por ordem física. Será que isso está bem? Será que isso é normal? Na verdade, é um questionamento, né? O que é normal? Será que isso está funcional ou disfuncional? E como se precaver e se preparar isso?
entendendo o que me permeia, como desenvolver saúde mental, o que é saúde mental, como prevenir, aonde recorrer, o que fazer. Isso faz total diferença na vida, tá? É como se fosse um seguro de vida, um plano de saúde vitalício que você paga uma vez, desenvolve conhecimento e pronto, conhecimento é teu seguro de saúde. Então dá uma olhada lá no curso, tá? O link está na minha bio do meu Instagram, do meu perfil, certo? Mini curso de saúde mental, dá uma olhada lá, para você conseguir ter as brechas e entender as habilidades que você tem que desenvolver. Outra crença que a gente tem que trabalhar, gente, que a sociedade vai nos trazer, que toda alteração é doença. Se eu estou triste demais é doença, se eu estou com raiva demais é doença, se eu estou tal coisa é doença, se eu não fiz tal situação é doença. E isso não é funcional, tá? E aí começa lá na infância. Tem alteração demais, aí tem algum problema. Será realmente que tem algum problema ou ele só é uma criança em desenvolvimento? Ah, mas fulano é tão quietinho, e daí se fulano é quietinho? Aí se é quietinho demais, agora no meu caso, também tem doença. Será que tem? Vamos fazer uma pausa agora aqui, reflexão que eu gostaria de escutar de vocês, tá? Faz sentido essas reflexões todas? Que impacto isso está trazendo na sua vida até aqui? Você por acaso está sendo manipulado, não seria a palavra mais adequada, mas essa foi trabalhado de certa forma que na sua mentalidade está um pouco enraizado essas crenças de que qualquer alteração tem que ficar esperto porque pode ser doença, né? De encaixar todo mundo no padrão, de ter que seguir um rótulo, de ter essa visão linear das coisas, de casualidade, linear e não circular, de focar só no sintoma e não focar em desenvolver capacidades, habilidades. O quanto que isso influencia, o quanto que isso está na sua cabeça, o quanto que você já vivenciou isso, talvez em experiências com profissionais da saúde, tá? Para até entender se é um tema real do seu dia a dia, que vem de encontro às suas necessidades ou não. E aí você me traz, né? Convido vocês a compartilharem algumas situações, algumas resoluções, algumas angústias, o que vem passando pela sua cabeça até esse momento, para eu te ajudar. Que eu quero sempre comparar as crianças e ser tudo igual. Pois é. Eu falo assim, né? Tem-se um padrão de exigir que as crianças fiquem dentro de uma caixinha e aí do nada, depois de um tempo, querem cobrar dessas crianças comportamentos, respostas, hábitos e estímulos que nunca lhes foi ensinado. Como se o simples fato de amadurecer e de ficar mais velho, de fazer aniversários, fosse desenvolver habilidades. Eu educo de um jeito, enquanto o mundo espera outra coisa e exige outra coisa, ou depois eu exijo outra coisa, né? Isso não é saudável. Isso é disfuncional. E aí quer ficar comparando as crianças. E não é bem assim, eu tenho que entender o contexto, eu tenho que entender aquela criança. Não é todo mundo que aprende da mesma maneira, não é todo mundo que tem a mesma linguagem, não é todo mundo que tem um tipo de inteligência. Não existe só um tipo de inteligência. Felipe, eu acho que você começou a digitar e acabou mandando antes, né? Porque essa pergunta não dá para responder. O sugestionarem familiar pode ser o quê? Manda aí a pergunta, tá? Porque a frase que a gente escuta é: nossa, acho que eu não tô normal. Ah, fulano não é normal, não. Teve um período no começo da faculdade que a gente trabalhou bastante isso, né? O que é normal, gente? O que é normal? Normal referente ao quê? Se a gente for ver em culturas, então, culturas diferentes vão ter diferentes normais. O que é normal aqui não é normal lá. Então, será que esse normal tem tanta força, tanta rigidez a ponto de ser uma
algo que já é o suficiente para bater o martelo, fulano é doente ou não é? Ah, isso não é normal, pronto, louco, doente. Maluco. Não é normal. Normal no quê? Não é normal para você, dentro da sua família, dentro da sua educação, da sua cultura. Para o outro lá é. Entendeu? Então sempre tem que ver se é funcional ou não é. Aqui entra um pouco estratégia de empatia para olhar com a visão do outro. Entendeu? Acolher o outro. Para de ficar nessa rotulação, né? O diagnóstico disfuncional traz isso, que é rotular. E o normal é se seguir o padrão. O normal é seguir o padrão. Aquilo que a gente fala, não é normal, porque não está seguindo o padrão. Ou seja, uma vontade de rotular. Rótulos são para produtos e não para pessoas. A gente tem que parar com esse comportamento. Tá, Felipe, deixa eu ver sua pergunta. Você falou, o sugestionam. O sugestionar familiar pode ser positivo no crescimento da criança? Depende do que é sugestionado, depende do que é falado. Pai e mãe têm um poder absoluto sobre a construção da autoimagem da criança. Então, se a sugestão é: você não consegue fazer, você é burro, você é lerdo, faz mais isso, porque você não dá conta, olha só, que desgosto, certo? Isso tudo são sugestões, né? Vai causar efeitos disfuncionais negativos. Então, o sugestionamento familiar pode ser positivo e negativo, depende do contexto, depende do que é feito, de que resultados isso está causando. Certo? O sugestionamento familiar pode ser um fator de causa de adoecimento, de surgimento de doença, de adoecimento. Isso pode ser. Tá? E aí entra nessa discussão. O que é normal e o que não é? O que é patológico e o que não é patológico? Porque se a gente for seguir o DSM, que é esse livro aqui, dá pra ver? Deixa eu arrumar aqui, ó. Esse livro aqui. Esse é o livro de psicopatologia, esse de psicodiagnóstico e esse é o DSM, Manual de Diagnóstico e Estatístico de Tratamentos de Transtornos Mentais. Tem uma corrente terapêutica, tem muitos profissionais psicólogos e de saúde mental que atacam o DSM porque ele fazem uma crítica de que ele só causa rotulações e que não apresentam soluções eficientes, né, para o tratamento dessas situações. E eles pegam uma amostra, né, eu acho que daqui é britânico, o DSM, de um país e joga para o mundo todo, né? E também tem a crítica por causa disso. Matheus, o que você acha? Eu uso o DSM como parâmetro não definitivo, para ter uma noção maior, olhar, calibrar algumas coisas. Mas isso aqui tem um trocentos transtorno mental. É impossível alguém pegar para ler esse livro, pega lá os transtornos de humor, que você vai ler os sintomas e fala, não, tem isso daqui. Até os transtornos de personalidade, você vai falar, não, então sou isso daqui. Então é difícil sair e não achar pelo menos aí, né, você não se identificar no mínimo aí com uns 10 sintomas, no mínimo 10 sintomas você se identifica e você fala, não, eu tenho isso, tá? Pode acontecer. Então, o que é patológico ou não? O que vai definir, gente, na minha perspectiva, e com base em debates, em estudos, é um consenso, né, dos profissionais que eu também convivo, é a funcionalidade ou a disfuncionalidade. Tá? Só que recorrentes erros e fracassos na vida de uma pessoa pode conduzir ela, porque tudo é moldado por crença, eu já até falei uma live sobre crença, pode conduzir essa pessoa a desenvolver uma crença de que realmente eu sou doente, eu sou incapaz, eu sou problemática, eu não sou normal. Porque ela vai se sugestionando isso, talvez ela está repetindo sugestões que ela escutou dos seus pais, da escola, de amigos, de colegas, e aí devido a esses recorrentes erros, ela acaba errando mais. E pode ver, gente, erros
olha aí sua história de vida, desde a sua infância até aqui, olha a forma que você trata ou tratou os seus filhos. Quando um erro acontece, parece que quanto mais você critica e ataca e corrige, não faça isso porque você fez, não acredite, você tem que fazer assado, papapá, esse erro tem a tendência de se repetir e ficar maior. Ou seja, é uma estratégia que não tem tanta eficiência. E aí a pessoa repete mais o erro, escuta mais aquilo, recebe mais sugestão e vai se rotulando como problemática, fracassada, sem capacidade de ter sucesso e êxito. Tá? Outra coisa que, pode colaborar para essa questão desse adoecimento é essa medicalização de tudo, sem contexto de sintoma. Estou sentindo tal coisa, toma remédio. Estou depressivo, remédio. Estou vivenciando um luto, estou meio mal, toma remédio. Está desatento, toma remédio. Está hiperativo, toma remédio. Quer tuchar remédio em tudo, em todas as circunstâncias, sem entender o contexto, sem fazer um trabalho comportamental, sem fazer um trabalho terapêutico. E aí vem essa medicalização. Vão ter pessoas, da brecha para teorias de conspiração da indústria farmacêutica, que é uma das maiores do mundo e que quer tuchar remédio assim vai. Então, Mateus, tem que ter adoecimento, porque se não tiver adoecimento, se não fazer as pessoas se sentirem ou perceberem que estão com problemas e doentes e precisam de remédio, a indústria farmacêutica não vai ter, gente. Então, quanto mais as pessoas acharem que estão doentes, disfunções e tal, mais elas vão atrás de remédio. E, gente, quantas pessoas vão atrás de remédios físicos por coisas emocionais? Dor de cabeça. Quantas pessoas que não é à toa, Mateus, vem aqui porque eles encontram um bom profissional que encaminha eles para terapia por questões de ansiedade, mas já foi em cardiologista, já fez eletro, já fez tal coisa, um monte de coisa, e não encontra a causa, tá tudo bem fisicamente, mas ele está tendo sintomas no coração, tá? Então ele gastou com questões de medicação, ele gasta com questões de consultas, e as pessoas que não vão nem atrás de médico não, só vai sentir o negócio e vai tomando remédio, enquanto pode ser coisas de ordem emocional, tá? Então esse é outro problema, que a gente vai se deparando. E outra crença, pode ver que eu estou falando mais reflexões de crença, gente, para a gente repensar, A gente, desde a escola, pode ver que a escola, a maioria das escolas, pelo menos no meu tempo era assim, eu acredito que agora possa estar até pior, tem um estímulo para ensinar as pessoas a serem copiadores, não criadores. Você não pode abrir a boca para trazer outra teoria. A teoria já está aqui, estuda, repete, aprende, decora e coloca na prova, tira a nota, passa. Tá? Tem que ser copiadores e não criadores. Quando eu sou copiador, eu não crio essência, eu não conecto, eu não gero conexão. Falta de conexão, falta de existência. Tá? Porque a própria criação da existência, já falei, é uma criação. Pode ver que é difícil achar pessoas criativas, a criatividade não está sendo estimulada, porque a criatividade faz sair da caixa, traz respostas. Uma pessoa criativa é uma pessoa que questiona, uma pessoa que pensa, uma pessoa que se movimenta. Isso incomoda, é difícil controlar e manter uma pessoa assim. E aí o criativo, que não é o copiador, é taxado de louco, maluco, fora da casinha, do padrão, doente. E para a pessoa, até para um controle social moral, para ele voltar para a caixinha, as pessoas da caixinha até gostariam de estar fora da caixinha sendo criativas, falar lá o louco e tal. Para não serem ofendidas, talvez muitos criadores que teriam até vontade de sair e criar, mas não, se dá errado, vão falar isso, vão chamar isso, continuam na caixinha. Ou seja, é um sistema de estimular caixinhas, copiadores. E isso é doença. Copiar, ser robótico, ser mecânico, repetitivo, automático, tudo isso é adoecimento. Agora, se eu sou dinâmico, criativo, espontâneo, livre, a criatividade também traz e aponta a liberdade de criar, de pensar, de não gostar, de refazer, de não fazer. O dentro da caixinha não tem muita liberdade, tem que seguir um padrão, um protocolo. E isso causa adoecimento. Isso vem de remédio. Isso é mais fácil de controlar. Isso é mais fácil de manipular.
Então, faça essas reflexões. Por que a gente quer se colocar numa pressão de se ver como doente, de olhar os outros como doentes? Será que é tão simples assim? Será que é tão fácil assim fazer um diagnóstico? Reflete aí você, na sua vida até aqui. Você acredita que você está sendo mais um copiador? Um seguidor de protocolos? Ou você está mais da área de criador, de criatividade, de espontaneidade, de protagonismo? Veja aí. O que você acha que é? O que você acha que é? Está mais perto do quê? Seja sincero com você mesmo. Se você estiver mais perto do criação, de criador, de criatividade, coloca aí, criador. Se você estiver mais perto dos padrões de copiador, coloca copiador. Eu não estou aqui para julgar e nem falar, nossa, fulano é isso, tá errado, tá certo. Não. O primeiro passo é você entender e aceitar qual está seu estado. Onde que você está, o que você está fazendo, como se comportando. Aí a gente consegue mudar. Sem isso a gente fica no faz de conta e nada muda. Mas se também você não quiser mudar nada, tranquilo. Tá? E aí, tudo isso, uma pessoa que está na caixinha, é muito mais fácil de ter um vazio existencial, que eu falei, né? Então a criação está envolta nessa busca dessa existência. Certo? Porque o vazio existencial pode ser causado, resumidamente, por falta de conexão com você, com a natureza, com o caos. Até com o caos, até com o problema a gente tem que se conectar, gente, para aprender, para desenvolver, eu já falei aqui. Tá? E aí traz muito hoje em dia a ideia de propósito e fica subjetivo, né? O que é o propósito? É algo inato, não inato? É uma predestinação? E às vezes o propósito está ligado ao criar. O propósito pode ser criado a pegar uma solução de um problema, a ver oportunidades, a ter visões diferentes do que os outros não têm, certo? A sua essência também pode ser criada. Você vai ter uma natureza, uma essência, talvez, mas você aceita ou não aceita, cria outra. Tudo isso é porque você consegue fazer essa criação, desse propósito de entender essa essência, se você voltar lá no começo da live e falar o quê? Se você criou e respeitou, desenvolveu espaços para que isso desenvolva. Sem espaço, nenhuma planta nasce. Coloca um vaso e você coloca uma tampa em cima desse vaso, ou você coloca, mesmo que esteja furado, que pega a luz do sol e tal. Precisa de espaço para crescer, senão não cresce, certo? E aí o que traz prejuízo e mantém a pessoa nesse padrão é falta de decisão. É difícil aparecer alguém aqui na clínica que tem facilidade de tomar decisão, que tem segurança nas suas tomadas de decisão. É muito comum pessoas indecisas, incertas, inseguras, e geralmente indecisões causadas por mas os outros vão pensar, vou decepcionar, e se eu não der conta e tal coisa, ou seja, falta de decisão e falta de responsabilidade, de autorresponsabilidade. Não vou decidir por isso, e se acontecer tal coisa eu vou dar o meu jeito, eu vou resolver, eu quero, a vida é minha, eu vou me responsabilizar pela minha vida, pelo controle, pelo direcionamento da minha vida, vou me responsabilizar pela minha paternidade, vou me responsabilizar pelo meu casamento. Meu casamento não vai ficar, para dar certo ou não vai ficar às custas do meu parceiro, da minha parceira, não vai ficar às custas do acaso, não vai ficar às custas da igreja, não vai ficar simplesmente às custas de Deus para que dê certo. Eu sou o protagonista, eu vou me responsabilizar. E assim o filho, e assim tudo. E isso tudo parte do quê? De uma decisão. E a decisão vem do quê? Da liberdade de escolha e de decisão. Então tem coisas que a gente não tem liberdade social, econômica, tem algumas situações que fogem da nossa liberdade, mas a gente sempre está livre, será livre para decidir o como reagir àquela situação. Se alguma coisa não muda, o que tem que mudar é a sua forma de reagir sobre aquilo, e isso é uma decisão, isso é uma responsabilidade pela solução e não terceirizar.
Ah, meu filho, meu marido é isso, não sei o que lá, não muda, eu não saco. Tá, e você? Qual sua colaboração para isso? Tanto para o problema ou tanto para a solução? Tá? E aí essa visão, outra coisa que a gente tem que fugir é a visão do ser humano como algo. O ser humano não é algo, o ser humano é alguém. E aí esse olhar o ser humano como algo, como um objeto que tem que estar numa caixa e seguir um padrão, um protocolo, como se fosse um animal, um cachorro, sei lá o que fosse, causa adoecimento. O ser humano é alguém dotado de criatividade, que tem que tomar decisões, se responsabilizar, e tudo isso é causado pela liberdade. Liberdade posso associar que é igual a saúde mental. Tá bom? Então vamos construir isso. Tá? Até que idade você deve ouvir seus pais na tomada de decisão? Ouvir, você pode ouvir sempre. Ouvir seus pais na tomada de decisão, você pode ouvir sempre. Tá? Agora, o ouvir no sentido de, eu tenho que ficar obedecendo, certo? Se for ver desde o começo, a obediência do pai sempre é uma escolha, a obediência de pai e da mãe sempre é uma escolha. Eu escolhi obedecer ou não, certo? Agora, chega um tempo que eu tenho que ter mais protagonismo, que isso envolve o processo de maturidade, de crescimento, não que eu vou ignorar. Eu escuto e tal, pego orientação, mas eu tenho que ter meus próprios erros, eu tenho que ter minhas próprias decisões. Isso daí é como começa um pouco ali, já na adolescência, né? E tem que ser perpetuado na vida adulta, senão não é um processo de maturidade. Mas ouvir, pode ouvir sempre, certo? Agora você sempre tem que se perceber se eu estou sendo muito influenciado ou não, se o que eles querem realmente está alinhado com o que eu quero. Tem vários fatores, né? Comunicação, relacionamentos, tem que ver todo o sistema familiar, se está ocorrendo algum ciclo disfuncional ou não, para se intervir, certo? Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, sobre o olhar para a vida de uma maneira diferente, de não cair nessa cilada de adoecimento. E para você entender melhor isso, eu te convido a fazer parte, tá, do mini curso de saúde mental. O básico que você precisa saber para evitar transtornos mentais e construir sua qualidade de vida. É o básico. Lá eu explico o que é saúde mental, fatores que influenciam, alguns sintomas e sinais que você tem que analisar e ficar esperto, que habilidades você tem que desenvolver, que áreas que afetam, e ainda tem 2 exercícios práticos para você avaliar sua qualidade de vida e saúde, e depois você ainda ganha uma sessão comigo. Então vale muito a pena, beleza? Mas então é isso. Hoje foi esse tema, tá? Terça que vem vai ter outro tema. E a gente vai construindo esses conhecimentos juntos. Muito obrigado aqui pela atenção de vocês. Hoje foi um tema mais reflexivo, de introjetar, ruminar, entender, se precaver. Mas eu gostaria de escutar um feedback de como foi, do que fez pensar diferente, se fez sentido ou não, o que colaborou, o que ajudou, o que não ajudou. Me dê uma resposta aí, por favor. Vocês vão me deixar no vácuo mesmo, gente? Vamos deixar no vácuo?
Vão ter algumas colaborações ou não? Para entender que impacto que deixou ou não. Fez sentido? Agregou, ajudou no quê? Trouxe reflexões novas sobre si, sobre o mundo? Gerou algum tipo de proteção mental? Muito obrigado pelos comentários e pelo elogio, Rose. Eu fico muito contente, muito feliz com a sua presença assídua aqui toda terça-feira. Isso me anima bastante. Então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Terça-feira que vem a gente vê mais. Essa live vai ficar disponível aqui durante 24 horas e depois só no meu grupo no WhatsApp. Entra no grupo do WhatsApp, eu sei que as lives estão meio desatualizadas, mas tem bastante live lá para ver. E clica no link da minha bio e dá uma olhada no curso de saúde mental, beleza? Consuma, faça parte. Se você não consegue fazer terapia agora, comece pelo curso de saúde mental. Tá? Indique para amigos e assim vai, tá bom? Então, bom trabalho para vocês, boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.